quarto ano, boa tarde. Boa tarde, famílias que estão me assistindo no dia de hoje. Espero que todos vocês estejam bem, se cuidando, ficando em casa. Bom, para essa semana, as nossas atividades de matemática serão de continuação do conteúdo trabalhado na semana anterior. Então, continuaremos com o assunto Ideias da Multiplicação. Serão exercícios do livro, de volume 2. Então, faça as atividades com muita atenção. Se tiverem dúvida, já sabe onde me procurar. Beijinhos, até a próxima aula. Então, quarto ano, como a tia já tinha dito no vídeo, nós paramos aqui na página 46 e daremos continuidade às ideias da multiplicação. Então, a questão 6 diz o seguinte: observe o preço desta embalagem com 4 iogurtes. Então, eu tenho aqui essa embalagem de iogurtes custando R$5. Complete a tabela a seguir para descobrir o preço de 12 iogurtes iguais a esses. E aí nós temos aqui uma tabela, de um lado iogurtes e do outro preço em reais. Então, se a cada embalagem eu adquiro 4 unidades de iogurte e pago R$5, quanto eu vou precisar gastar, desembolsar para ter 12 embalagens? Então, primeiro vocês vão completar aqui as laterais com 3. E por que 3? Porque 4 vezes 3 dá 12, que são 12 unidades. Se eu multiplico esse lado aqui por 3, o outro lado também eu vou precisar multiplicar, de forma proporcional. Então, se eu multiplico a quantidade de iogurtes, eu também tenho que multiplicar a quantidade no valor total dessas embalagens. Então, 4 vezes 3 dá 12. Então, 12 unidades de iogurte. Agora, eu vou descobrir o valor que eu vou pagar. 5 vezes 3 dá 15. Então, se eu comprar 12 unidades, eu vou pagar R$15. E aí, tem uma bolinha. Qual é o preço de 12 iogurtes? Vocês vão colocar R cifrão, R$15. Questão 7. Lucas e seus amigos estão escolhendo sabores de sorvete e de cobertura em uma sorveteria. Veja as opções de sabor e de cobertura que eles podem escolher. Vamos dar uma olhadinha no cardápio. Eu tenho sabores morango, chocolate, abacaxi e limão. Ou seja, a gente tem aqui, 4 sabores. Cobertura, eu tenho cereja e marshmallow. Então, eu tenho 2 opções de cobertura. Então, vamos para a atividade. Recorte as figuras de sorvete e cobertura do material de apoio e monte sobre sua mesa os sorvetes combinando um sabor de massa e uma cobertura. Não se esqueça de anotar no caderno cada uma das combinações. O que vocês irão fazer? Vocês irão lá no material de apoio e irão destacar estas imagens aqui, onde eu tenho os sorvetes e as coberturas. Então, como a tia marcou aqui na atividade, são 4 tipos de sabor, de casquinhas, e 2 tipos de cobertura, marshmallow e as cerejas. Vocês irão recortar cada unidade e vão montar combinações. Então, vocês irão montar sorvete de morango com marshmallows em cima e depois um sorvete de morango com uma cereja. Não precisa colar, é só colocar por cima. Depois, abacaxi com marshmallow, abacaxi com cereja. Chocolate com marshmallow, chocolate com cereja. Limão com marshmallow, limão com cereja. E aí o livro quer saber quantas combinações ao todo a gente vai conseguir. Vocês podem contar utilizando essas peças ou por meio de uma multiplicação. E que multiplicação é essa? Vocês irão multiplicar a quantidade de sabores vezes a quantidade de coberturas. Quantos sabores são? 4. Então, vocês vão colocar 4 aqui. Vezes quantas coberturas são? 2. Marshmallow e cereja. Então, é 4 vezes 2. E o resultado dessa multiplicação vai ser as combinações possíveis que a gente consegue fazer com esses sabores. 4 vezes 2, 8. Então, vocês vão perceber, na casa de vocês, fazendo essa atividade, que vocês irão conseguir montar
8 combinações possíveis. Então agora, quarto ano, estamos na página 47. A questão 8 diz assim: observe quantos copos é possível encher com 2 litros de água. Vamos dar uma olhadinha aqui em quantos copos a gente tem. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 copos. Quantos copos iguais a esses podemos encher com 14 litros de água? A cada 2 litros eu tenho 8 copos. Como que a gente vai preencher esse quadro abaixo? Litros de água. A cada 2 litros eu consigo encher 8 copos. Então, 2 litros de água, quantidade de copos é 8. Para mim saber quanto eu consigo com 14 litros, por quanto eu vou multiplicar esse 2 aqui para chegar a 14? 2 vezes 7. 2 vezes 7 dá 14. Então, aqui eu preencho com 7 e aqui eu coloco 14, né? Porque a gente está precisando agora, a gente tem, na verdade, 14 litros de água. Eu preciso saber da quantidade de copos. Então, 2 vezes 7 é 14. Se aqui eu completo com 7, do outro lado eu vou completar também, de forma proporcional. Então, 2, que vocês já escreveram, vezes 7 é igual a 14. Do outro lado, eu tinha 8 copos para encher, né, 2 litros de água. Vou multiplicar por 7 e vou descobrir agora quantos copos eu vou precisar para comportar 14 litros de água. Então, 8 vezes 7, 56. Então, se eu tenho 2 litros de água, eu preciso de 8 copos. Se eu tenho 14 litros de água, eu preciso de 56 copos. E aí a resposta, vocês irão escrever. É possível encher 56 copos. Questão 9. O time feminino de voleibol de uma escola está escolhendo o uniforme para um campeonato. Observe todas as opções de uniforme que esse time pode formar, com as opções de camisetas e bermudas a seguir. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no geral. São uniformes diferentes, cores diferentes, né? Tanto de calção quanto de camiseta. Então, vamos lá. Na letra A, quais são as opções de cores de calção que o time possui? A parte de baixo, eu tenho 2 opções de cor, preto e azul. Cores diferentes. Então, vocês irão escrever na letra A, preto e azul. B. E de camiseta? Quais cores esse time de futebol pode escolher? Então, vamos dar uma olhadinha. Eu tenho camisetas verdes. Então, ó, verde. E aqui também é verde, porque se repete. Eu tenho amarelo, rosa e branco. Então, se vocês observarem, eu tenho 4 cores de camisetas. Então, vocês irão escrever verde, amarela, rosa e branca. C. Represente por meio de uma multiplicação a quantidade de uniformes diferentes que o time pode escolher. Aqui a gente já consegue enxergar o total, né? Eles conseguem formar 8 opções. Mas a questão é que é uma multiplicação. É muito simples. Basta a gente multiplicar as opções de calção vezes as opções de camiseta. São quantas cores de calção? 2. Então, você vai colocar 2 vezes... E quantas opções de camiseta? 4. 2 vezes 4 é 8. Então, o total, as opções possíveis são 8 uniformes diferentes. Letra D. Se além das opções de calção e de camiseta, o time pudesse escolher um par de tênis branco ou um par de tênis preto, quantas seriam as opções de uniforme? Então, agora a gente precisa acrescentar esses possíveis tênis que esses alunos teriam a opção de escolher. Eu já sei que eu tenho 8 opções de uniforme. Então, eu vou colocar aqui 8. Já tenho essa resposta. Vezes, a atividade sugere que eu posso ter tênis branco ou preto. Então, são 2 opções.
Basta eu colocar 8 vezes 2, que são duas opções de tênis. E 8 vezes 2 é um total de 16. Então, eu teria 16 opções de uniforme. Aí, vocês vão colocar 8 vezes 2 igual a 16. E embaixo, vocês podem escrever 16 opções. Bom, chegamos agora na página 48. Aprender é divertido. Para estas atividades, você vai precisar de uma calculadora. Bom, eu tenho aqui na minha casa esse modelinho de calculadora, ó, bem simples, mas talvez você não tenha uma calculadora assim em casa, então você pode utilizar a calculadora do seu celular, tá bom? Acredito que todos tenham celular em casa, até porque estamos utilizando o WhatsApp, então vocês podem abrir a calculadora do celular, não tem problema, não precisa ser essa calculadora aqui, é porque eu já tenho essa em casa. Então, a primeira questão. Reúna-se com um colega e liguem a calculadora. Que tecla vocês digitaram para ligá-la? Bom, vocês estão em casa, modo domiciliar. Se você tiver uma calculadora desse modelo, você vai precisar ligar essa tecla aqui, ó, que é o ON. Tem alguns modelos de calculadora que é o ON-OK. É ON em cima e OK embaixo. Essa minha aqui, na verdade, é ON e embaixo é escrito CE, ON-C. É ela que liga. E para desligar, eu aperto OFF. Se for a calculadora do celular, basta você acessar a calculadora do celular. Então, aqui vai ser respostas mediante a calculadora que vocês têm. Pode ser a tecla ON, pode ser a tecla ON-C, pode ser o acesso direto pelo celular, então vai depender de que calculadora vocês estão utilizando, tá? 2. Após ligá-la, que teclas você deve apertar para encontrar o resultado de 3 vezes 4? Então, vamos lá. Calculadora ligada aqui. Como eu consigo encontrar o resultado de 3 vezes 4? No celular de vocês, vai ser da mesma forma. Vocês vão precisar apertar o 3, depois a tecla vezes, depois o 4 e o sinal de igual. Então, eu chego aqui no resultado, tá? Vou repetir. Eu aperto 3 vezes 4, sinal de igual. E aí, eu chego no resultado que é 12. Então, como vocês irão preencher aqui na número 2? Vocês irão colocar as teclas 3 vezes 4 e igual. Tá bom? Questão 3. Digitando essas teclas, que número aparece no visor? Qual é o resultado que aparece no final? 12, como a gente acabou de fazer aqui na nossa multiplicação. Então, na número 3, vocês irão colocar 12. Questão 4. Usando a calculadora, determine os resultados das multiplicações a seguir. Então, na letra A, eu tenho 9 contas para a gente fazer na calculadora. 0 vezes 34, 0 vezes 78, 0 vezes 99 e por aí vai. São todas as contas onde eu multiplico por 0. Então, a tia vai fazer aqui 3 e vocês vão fazer tudo em casa, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu quero 0 vezes 34. Resultado, 0. Depois, eu quero 0 vezes 78. Resultado, 0 também. 0 vezes 99. Resultado, 0 também. Opa, se vocês observarem, todas as respostas vão dar 0. E por que que isso acontece? A tia já falou com vocês em aulas anteriores. Independente do número que a gente tenha, se eu multiplico por 0, o resultado é 0. Tá? Vai ser essa curiosidade, essa observação que vocês irão ter no decorrer dessa atividade. E aí a bolinha diz assim: o que você observa com relação ao resultado da multiplicação de um número por 0? Toda vez que eu multiplico um número por 0, o que acontece com o resultado? Vocês irão escrever: é sempre igual a 0. Sempre, gente, independente da multiplicação que eu estivesse fazendo,
Se eu multiplico por 0, o resultado é 0 também, tá? Letra B. Eu tenho aqui agora numerais e todos eles eu estou multiplicando por 10. Então, mais uma vez, agora eu vou fazer esses números aqui da coluna do meio, tá bom? Eu tenho aqui, ó, 10 vezes 136 deu 1.360. Depois eu tenho 10 vezes 478, 4.780. Depois eu tenho 10 vezes 999, 9.990. Opa! Nas três situações, parece que a gente só acrescentou o zero no final, né? Porque a gente repetiu o número e acrescentou um zero no final. Isso vocês irão observar nessas 9 contas. Toda vez que a gente multiplica por zero, basta a gente repetir o número e acrescentar um zero no final. Então, aqui, ó, 10 vezes 45. Basta eu repetir o 45 e acrescentar o zero do 10 aqui no final. Então, vai dar 450. Aqui eu tenho 10 vezes 1971. Basta eu colocar 1971 e acrescentar um zero no final, que é o zero aqui do 10. Tá bom? Então, todas essas contas vocês vão observar a mesma coisa. Se repetiu uma parcela e acrescentou o zero no final. Então, aqui na bolinha, o que vocês irão escrever? O número é repetido, seguido de um zero à direita, ou seja, um zero no final. À direita do número. Lá no final, basta acrescentar um zero. Quando a gente multiplica por 10. Ok? Agora, na letra C, eu já tenho situações onde eu estou multiplicando por 100. Então, vamos lá. Eu vou fazer essas 3 últimas opções aqui. Vou zerar aqui a minha calculadora. Eu tenho 100 vezes 2.573. Resultado, 257.300. Número grande, né? Vamos lá. Segunda opção. Eu tenho 100 vezes 3.128. Resultado, 312.800. Última situação, 100 vezes 7.520, resultado, 752.000. Gente, multiplicando por 100 é muito parecido do que vocês acabaram de fazer na multiplicação por 10. Na multiplicação por 10, você acrescentou um único zero. E por 100, basta você acrescentar 2 zeros. 2 zeros aonde? Lá no final, sempre à direita. Então, todas essas situações aqui é bem parecido do que vocês fizeram em cima. Basta repetir o número e acrescentar 2 zeros no final. Os 2 zeros do 100, basta você acrescentar no final. Vocês vão observar que todas essas 9 situações vai acontecer o mesmo. Então, o que vocês irão escrever na bolinha? O número é repetido, a gente repete o número, seguido de 2 zeros à direita, 2 zeros no final. Tia, e se a gente resolvesse multiplicar por 1.000? O número 1.000 tem 3 zeros. Iria acontecer o mesmo. Eu iria repetir o número e acrescentar os 3 zeros no final. Tia, eu quero multiplicar 25 vezes 1.000. Você iria colocar 25 e os 3 zeros do 1.000 depois, lá no final do número 25. Tá? Quando a gente multiplica por 10, por 100 e por 1.000, nem tem necessidade da gente utilizar a calculadora. Basta a gente repetir o zero no final. Então, se eu multiplico por 10, eu acrescento um zero. Se eu multiplico por 100, eu acrescento 2 zeros. E se eu multiplico por 1.000, eu vou acrescentar 3 zeros no final. Chegamos na página 49, a última página da aula de hoje. Bom, essa página 49, você pode continuar tendo
o auxílio da calculadora, ou você pode realizar essas atividades já sem a calculadora, porque nós já entendemos como que funciona o processo de multiplicar por 10, por 100 e por 1000. Mas se você se sentir mais confortável, você pode fazer o uso da calculadora, tá bom? Questão 1. Juliano pagou a última prestação da motocicleta com 7 cédulas de R$100 e 6 cédulas de R$10. Então, como que vai funcionar para a gente saber o total? Qual é o valor dessa última prestação? Simples. Primeiro a gente tem que descobrir quanto que 7 cédulas de R$100 custa. Você vai colocar 100, porque é de R$100, vezes 7. Ou o contrário, você também pode colocar 7 vezes 100. Vai dar o mesmo resultado. Bom, a gente já entendeu que quando multiplica por 100, basta a gente acrescentar 2 números no final. Então, você vai colocar o 7 e acrescentar 2 zeros. 7 mais 2 zeros, 700. Ó, 100 vezes 7, 700. Então, ele utilizou 7 cédulas de R$100, é R$700. Mais 6 cédulas de R$10. Você vai fazer 10 vezes 6, ou 6 vezes 10. É a mesma conta. Basta, multiplicando por 10, eu acrescentar um zero no final. Então, você vai repetir o 6 e acrescentar um zero. E 6 com 0 é 60. Na calculadora, 6 vezes 10, 60, tá? Então, aí você só vai somar 700 mais 60 para descobrir o valor total dessa prestação. 700 mais 60, 760, ok? Na nossa calculadora, 700 mais 60, 760. E aí, na resposta, você irá colocar a última prestação da motocicleta de Juliano é de R$760, ok? Questão 2. Sabendo que uma década tem 10 anos e um século tem 100 anos, determine quantos anos há em 3 séculos. Cada século tem 100 anos. Para mim descobrir quanto tem 3 séculos, basta eu multiplicar 3 vezes 100. Então, sem utilizar a calculadora, 3 vezes 100, eu vou repetir o 3 e acrescentar os 2 zeros do 100 no final. E isso vai formar o número 300. Ou seja, 3 séculos correspondem a 300 anos. E 5 décadas? Uma década é igual a 10 anos. Sem a calculadora, eu também posso realizar essa conta. 5 de 5 décadas vezes 10. Então, eu coloco 5 e acrescento o zero no final, o zero do 10. E isso forma 50. Então, 5 décadas é o mesmo de 50 anos. Questão 3. Uma confeitaria oferece 10 opções de doces e 9 opções de salgados. Quantas opções uma pessoa tem para fazer seu pedido escolhendo um doce e um salgado? Imagina o cardápio dessa confeitaria. A pessoa chegando na loja e vendo lá que tem 10 opções de doce. Brigadeiro, beijinho, cajuzinho, quindim, pudim, dentre outros. E 9 opções de salgados. E ela resolve pedir um doce e um salgado. Ela quer saber quantas opções ela teria. É simples, basta fazer uma multiplicação da quantidade de doces vezes a quantidade de salgados. Quantos doces são? 10. Então, você vai colocar 10 aqui. Vezes. Quantos salgados são? 9. 9 opções. Então, vai ser 10 vezes 9. E 10 vezes 9, multiplicação por 10. É muito simples. Basta eu repetir o número e acrescentar o zero no final. Então, basta você repetir o 9, não está multiplicando por 9? Você vai repetir ele e acrescentar o zero no final. E isso vai formar o número 90.
Então, a pessoa teria, nessa confeitaria, 90 opções para escolher. Olha quantas opções, né? Para ela escolher e fazer esse lanche, tá? Então, a pessoa tem 90 opções. Questão 4. Uma empresa tem 100 funcionários e o salário de cada um é R$ 1.450. Quantos reais representa o total pago a todos esses funcionários? Então, eu tenho 100 funcionários numa empresa, cada um com um salário de R$ 1.450. Como é que a gente descobre o total que essa empresa paga a esses funcionários, todos esses funcionários? Uma multiplicação. Qual é o número? 1.450. Então, você vai colocar aqui 100, porque são 100 funcionários, vezes 1.450. Tia, eu preciso colocar esses 2 zeros aqui do final, que estão depois da vírgula? Não. Esses 2 zeros que estão aqui depois da vírgula, ó, tem uma vírgula aqui, separando 1.450 desses 2 zeros. Esses 2 zeros aqui do final, você não precisa colocar na multiplicação. Não precisa. A gente só volta a acrescentar esses 2 zerozinhos na resposta final. Agora, na multiplicação, a gente não precisa colocar eles, tá bom? Então, você vai multiplicar 100 vezes 1.450. Podemos fazer a multiplicação direto, basta a gente repetir o 1.450 e acrescentar os 2 zeros do 100 no final, mas também podemos fazer na calculadora, né? Já que é um número grande, a gente pode usar a calculadora. Então, vai ser 1.450 vezes 100. Resultado dá 145 mil. Ou seja, 145 mil é o total que essa empresa desembolsa todos os meses para pagar a esses funcionários. Então, você vai botar a multiplicação aqui e vai escrever a resposta. O total pago pela empresa é de, aí você coloca o R cifrão, 145 mil. Como eu escrevo esse número? Você vai colocar 145.000, que nem tá aqui. 145.000, vírgula. E aí, lembra aqueles 2 zeros que a gente não usou na multiplicação, que estavam depois da vírgula? Agora, a gente coloca ele aqui na resposta, tá? Então, você vai colocar a vírgula e acrescentar esses 2 zerozinhos na resposta, ok? E a última questão, que é a questão 5. Calcule mentalmente as multiplicações abaixo e registre os resultados. Mentalmente, então agora vocês não irão usar a calculadora. Muito simples, gente. São multiplicações que envolvem o 0, o 10 e o 100. Toda vez que a gente multiplica por 10, basta a gente fazer o quê? Repetir o número e acrescentar um zero no final. Então, aqui eu tenho 10 vezes 45, eu coloco 45 e repito o zero do 10. Forma 450. Se eu estou multiplicando por zero, qualquer número que eu multiplico por zero, o resultado é zero. Então, 0 vezes 219, total zero. E toda vez que eu multiplico por 100, basta eu repetir o número. Aqui na situação da letra B, eu tenho 100 vezes 12. Basta eu repetir o 12 e acrescentar os 2 zeros do 100 no final. E aí eu formo o número 1.200. Mas, tia, na letra F, primeiro tá o número e depois o 100. Independente da ordem, o resultado vai ser o mesmo. O processo vai ser o mesmo. Ó, aqui na letra F, primeiro eu tenho o numeral e depois o 100. Da mesma forma, você vai repetir o número e acrescentar os 2 zeros no final, do mesmo jeito. Então, eu tenho 386 vezes 100. Você vai acrescentar 386 e no final, os 2 zeros do 100, tá? Então, você irá formar 38.600. Ok, meus amores? Então, a última página é essa, 49. Façam com atenção e se tiverem alguma dúvida, só chamar a gente lá no Zap, tá bom? Beijinhos, até a próxima aula!